Olá, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos começando mais uma live aqui no meu canal. Hoje com várias novidades, né? Novidades excelentes que nós temos aqui sobre os próximos lançamentos da FX Game. Eu estou novamente aqui, não é inédito, né? Mas é um convidado que já veio aqui outra vez e meu grande parceiro aí da FX Game, o Cássius, professor MG. E hoje nós vamos falar alguns pontos muito importantes. Então, gente, sem mais delongas, nós vamos começar a trazer pontualmente aqui as novidades para vocês, tá? Vamos falar, como está no título, dos novos EAs, que principalmente um que está sendo muito aguardado, que é o nosso EA FX Game Recovery, né? Que é um EA que utiliza RED como proteção e utiliza uma recuperação, tem uma função de recuperação de drawdown, né, de rebaixamento, que é algo extremamente pedido por muitos seguidores meus, por muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, né, que sabe que a gente opera mais em médio e longo prazo, muitas vezes não utiliza stop loss, opera de uma maneira mais alternativa. Então, esse A vai vir ao encontro dessa necessidade, propondo soluções em cima disso, e também outras pessoas que já me procuraram anteriormente, né, com essa necessidade de ter uma tratativa, ter uma gestão melhorada em cima dessa situação. Tá? Então, a FX Game está buscando desenvolver essas soluções, estamos já testando há algum tempo, diga-se de passagem, uma intensidade grande para tentar ajustar de forma mais útil e assertiva possível para trazer essa solução. E vamos falar também do T-Rex, que é um novo EA que está chegando aí, com um novo protocolo, super assertivo também. E também vamos falar um pouquinho das novidades aí do Fênix, vamos falar aí de inteligência artificial, vamos falar aí de cheque de tendência, muitas dúvidas que o pessoal tem nos perguntado. Então, sejam todos bem-vindos. Antes de eu passar a palavra para o meu convidado, eu só gostaria de dizer o seguinte, pessoal, hoje não é uma live de demonstração, nós vamos ter logo nos próximos dias e semanas aí a sequência já trazendo as demonstrações práticas, tá? Vamos continuar aí com o Massaniello, vamos continuar com esses novos IAs todos, mas a ideia hoje é um bate-papo, até com vocês que estão assistindo, nós queremos as perguntas de vocês, então participem, se você obviamente não está participando ao vivo, né, está assistindo a gravação desse vídeo, coloca os comentários, e galera, essa é a hora da FX Game, vem para o nosso grupo FX Game Challengers, grupo de Telegram gratuito, que está aberto para todo mundo que quer acompanhar e conhecer melhor o nosso trabalho. Ali tu vai receber todas as orientações, os resultados, etc. E também vai ter acesso às orientações de como assinar, como fazer a assinatura do nosso grupo VIP, que é o que vai te dar acesso às licenças do EA. E nós temos agora, atualmente, duas modalidades, que é a assinatura mensal e também a assinatura vitalícia. Sobre esses promenores, no Challengers tem ali a Vanessa, que é nossa colega que está ali gerenciando essa parte, que vai passar todas as orientações que vocês precisam. Então, Cássio, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação, gentileza, para a gente estar junto, né, para mais um dia falar sobre FX Game. Tá? É sempre um prazer estar aí contigo. E eu gostaria de te passar a palavra, que você fizesse as considerações iniciais, depois a gente vai, eu acho que para organizar legal, a gente pode falar pontualmente, falar do Recovery, falar do T-Rex, falar do Fênix e falar sobre esses detalhes todos aí que eu tenho certeza que a galera vai querer perguntar. Então, obrigado pela presença, meu amigo. Ô, Thiago, boa noite, meu amigo. Eu que te agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando com você, trocando aí experiências sobre os EAs da FX Games, sobre o mercado, respondendo dúvidas de colegas. Estamos aqui à disposição. Então, quem está ao vivo aí e tiver dúvida, o momento é esse. A ideia nossa hoje aqui é realmente fazer um bate-papo, falando um pouco aí dos EAs que estão para surgir, dos EAs que nós já temos atuando no FX Game e quais são as nossas expectativas. Então, finalmente conseguimos reunir aí no mesmo fuso horário, né? O Thiago, hoje, a gente está no mesmo fuso horário. Ontem, cada um estava num fuso horário diferente, inclusive o Rogério. Então, eram 3 fuso horários diferentes. O Rogério era para estar aqui hoje, mas justamente pelo desenvolvimento do Recovery, ele está totalmente focado
Então, conversei com ele agora há pouco, ele já me passou em que pé, qual o momento que está o recovery, como é que está os testes da versão beta, e eu vou trazer essas informações aqui para os nossos colegas, mas ele está acompanhando, e qualquer dúvida que a gente não souber aqui, eu já mando um zap para ele, rapidamente ele já manda a resposta. Então é isso, Thiago, eu estou à sua disposição, estou à disposição dos colegas, e vamos em frente aí com a nossa live. Maravilha, vamos começar aqui então. Eu queria, antes de mais nada, gente, falar um pouquinho da minha própria necessidade como orientador financeiro, como trader profissional de Forex. Como o Cassius mencionou, né? Eu estou no Brasil, estou visitando familiares aqui, então a gente está no mesmo fuso horário realmente, tá? Bom, vocês que acompanham o meu canal há mais tempo, talvez não me conheçam somente pela questão da FX Game, mas me conhecem pelo meu trabalho já de alguns anos aí no Forex, sabem que uma grande parcela, né, um grande número de seguidores meus operam como eu, com gestão na sua questão de nível de margem, fazem operações mais longas, utilizam operações sem stop loss, operações que visam aí buscar alvos específicos, mais no position trading. E com a chegada, por exemplo, do EA Fênix, muitas pessoas vislumbraram, pessoal, muitas pessoas identificaram um potencial enorme, gigantesco, não só pela assertividade do Fênix, pois o Cassius pode, inclusive, divulgar, né? Ele tem divulgado direto aí no Challenges e também no nosso grupo VIP sobre o MQL5 dele, de conta real já utilizando esse EA, e é um EA extremamente assertivo. Mas uma das ideias que tinham sido fomentadas há muito tempo é justamente essa ideia de utilizar o hedge não só como fonte de proteção para as contas, para que, por exemplo, se o mercado for contra você, ele bater num determinado patamar, 2%, 3%, ou seja, você definiria, e esse hedge segurar a tua conta, tá? Para um momento de negatividade, um momento de contrariedade aí na tua operação, você ficar com a conta protegida. Mas a FX Game, juntamente com a participação aí do Rogério, que é como eu gosto de brincar, né? Mas é uma brincadeira, mas falando sério, né? O nosso cérebro aí, o cara que está no desenvolvimento justamente desse kernel todo, dessa estrutura toda, deu um passo além. Ou seja, além de nós termos uma proteção, né, Cássio, nós vamos também ter um fator de recuperação desse rebaixamento, que é muitas vezes uma problemática que atinge não só quem opera como eu, tradicionalmente position trading sem stop, mas também atinge usuários de outros EAs aí que estão no mercado e que muitas vezes não dão conta do recado e acabam trazendo um rebaixamento maior para as contas. E aí, né, Cassius, surgiu a ideia do EA Recovery. Primeiramente, nós tínhamos uma ideia de colocá-lo vinculado ao Fênix, não é? Dentro do protocolo interno do Fênix, e depois o Rogério achou melhor a gente separar esse EA e usar em paralelo, para usar não só com o Fênix, mas também com outros EAs específicos. Então, queria que tu falasse sobre isso. Eu acho que é uma situação que vai muito ao encontro dessa necessidade que vinha sendo germinada com a minha galera lá, pessoal do Position Trading, que trabalha, mas, por outro lado, também uma necessidade que muitos usuários de EAs acabam percebendo que uma hora ou outra o rebaixamento vem e tem que haver alguma função de defesa em cima disso. Exatamente, Thiago, você resumiu bem. Quando nós iniciamos os EAs da FX Game, a principal preocupação sempre foi a segurança, ter ferramentas que proporcionassem segurança na operação. A gente tem ciência que nenhuma ferramenta é lucrativa 100% do tempo, nenhum operacional, nenhum EA, ele vai ser lucrativo todos os dias em todas as condições de mercado. Então, em alguns dias, nós iremos e iremos e enfrentamos situações adversas, em que o mercado vem contrário e você sofre realmente um rebaixamento. Então, a grande dificuldade sempre foi ter controle desse rebaixamento. Então, num primeiro momento, nós já lançamos o EA Massaniello e, em conjunto com o Massaniello, já lançamos um EA Protector. Então, quem está no grupo VIP tem esse EA Protector, que a função é justamente fazer uma barreira, fazer uma proteção para
nesses dias em que o mercado ele venha contrário, você saiba que não vai ultrapassar aquele limite de rebaixamento que você definiu. Então, para quem faz teste de mesa, normalmente é 5%. Então, o colega vai lá e seta em 4%. Se o mercado vier muito contrário ao operacional que ele escolheu, o Protector estava fechando com 4%. Depois nós tivemos o lançamento do EA Fênix. E o Fênix ele tem feito muito sucesso pela assertividade dele. Eu até mostrei no grupo VIP hoje o que está rodando no MQL5, o MQL que eu divulgo, que é de uma conta real minha, ele está com 17-0. Então, tem 17 entradas em que ele acerta na primeira. Então, ele faz scalper. Ele nem chegou a lançar uma segunda ordem para tentar corrigir no preço médio. Então, está 17-0. Nem abriu o grid. Então, ele está com 17 operações, 100% de assertividade nessas 17 operações. Mas pode acontecer dele precisar abrir o grid e nesse grid acabar tendo um rebaixamento. Pode acontecer, o que eu falei, nenhum operacional é 100% do tempo, ele vai se tornar lucrativo, em algum momento vai acontecer. No caso dessa conta do MQL5, o máximo que ela chegou em 3 meses, quase 3 meses de operação, foi a 9% de rebaixamento. Mas digamos que eu quisesse encerrar as operações com 4%, chegou a 9%, eu quisesse encerrar com 4%, mas com 2% eu já quisesse uma proteção. Eu estou vendo que o mercado não está favorável ao meu operacional, então eu coloquei para encerrar tudo com 4%, mas eu quero com 2% ter algum tipo de proteção e já trabalhar nessa proteção. Então tinha essa necessidade, então nós tínhamos o EA Masaniello, o EA Fênix e o EA Protector, mas entre esses EAs faltava ali um outro EA que pudesse fazer esse meio termo, essa proteção sem necessariamente encerrar todas as operações. E esse cenário que eu descrevi aí agora, de rebaixamento, que você tem operações abertas e o mercado vindo contrário, é um cenário muito comum que a gente encontra hoje, não só com quem opera com EA, mas quem opera fazendo entradas manuais também, muitos position trades nessa situação, com contas com rebaixamento. Então, nós vimos aí a necessidade de uma ferramenta que viesse ao encontro, como você disse, dessa necessidade de fazer o quê? De você proteger, e enquanto você protege aquele capital, você tenta gerar lucro, e com esse lucro você vai reduzindo, você vai fechando posições, você vai recuperando essa conta. Então, o nome do EA é realmente esse, Recovery, de recuperação. Ele está na fase final de teste, nós já estamos testando, ele já está funcional. Hoje mesmo, o Rogério colocou para rodar, eu acompanhei o teste numa conta com um rebaixamento de 1%, nós colocamos ele para, quando chegasse a 1% de rebaixamento, já travar no RED e recuperar esse 1%. Então, hoje ele recuperou 0,16% desse 1% de rebaixamento. Rebaixamento pequeno, porque a gente queria realmente só testar, mas ele já está recuperando o rebaixamento e conforme ele vai fazendo lucro, ele vai fechando as posições de RED. Ele vai fechando 0,01 na compra, 0,01 na venda. Então, é um tipo de EA que vai ter uma aplicação muito importante no mercado. Então, nós teremos os nossos EAs, que são os EAs que usam os operacionais, que é o Masaniello, o Fênix, tem o T-Rex, que a gente vai falar nele, que já está pronto o T-Rex, é um outro também EA muito assertivo, que ainda não lançamos. Então, nós temos esses EAs que buscam o lucro no mercado, e no dia em que o mercado vier contrário, nós temos também o EA Protector, e agora nós temos entre eles o EA Recover. Então, na prática, como vai funcionar? Vamos colocar aqui um cenário que eu estou falando do Fênix. A pessoa vai colocar o Fênix para operar num gráfico. A maioria está operando o Fênix em SHAL, operando em EURUSD, eu estou operando no SHAL. Digamos que eu coloquei, operando no SHAL USD, gráfico de M15, igual está lá na minha conta do MQL5. E coloquei o EA Protector para encerrar as operações com 10% de rebaixamento. Com 10% eu quero encerrar. Só que eu vou colocar entre esses dois EAs o EA Recover. O EA Recover vai fazer o meio termo ali. Qual que é a situação? Então, eu tenho o Fênix, eu tenho o Protector e eu tenho o Recover. Vou ter 3 gráficos, cada um é um EA diferente. Todos os 3 trabalhando em conjunto. O Fênix vai buscar o lucro. Igual ele está fazendo agora, está com 17-0, está fazendo lucro. Esse mês, segundo dia de operação, ele já fez 1 ponto alguma coisa. Então, quase 2% em 3 dias. 2 dias de operação. Mas digamos que ele não tivesse conseguido esse lucro. Eu vou colocar lá no recovery que se o rebaixamento chegar a 5%,
eu quero que ele faça um hedge automático, ele vai travar essas operações, ele vai suspender a operação do EA Fênix, nesse caso o Fênix, mas poderia ser qualquer outro EA, e ele vai trabalhar para recuperar esses 5%. Então, ele vai ter um operacional próprio, ele tem um operacional próprio muito assertivo, é um operacional diferente do Fênix, diferente dos operacionais do Massaniello, um operacional mais conservador, que vai buscar esse lucro para fechar ordens. Digamos, ele teve sucesso, foi baixando, baixou, recuperou esse 5% de rebaixamento, volta a atuar o EA Fênix ou o EA que você estiver utilizando. Pode acontecer e, inclusive, dele... só para fazer Sim. fazer um ganchinho exatamente em cima disso que você está mencionando, Cássio, o Rogério me falou ainda hoje que, além até mesmo você operando manualmente, você pode, em paralelo, por exemplo, você é uma pessoa assertiva, é um trader experiente que sabe fazer entradas manuais assertivas, você pode fazer essas entradas manuais assertivas e o recovery vai utilizar esse lucro também para ir corrigir fechando isso. os hedges. Sim, quando nós imaginamos essa ferramenta, a primeira ideia foi que ela fizesse parte do Fênix, como uma proteção do Fênix, porque foi uma demanda de alguns colegas que em alguns dias tiveram dificuldades no mercado com o Fênix, e aí pediram, não, olha, se tivesse um hedge automático, porque pode estar rodando na madrugada, eu não quero que o Protector necessariamente feche as operações, consolide ali aquele rebaixamento, mas eu gostaria que tivesse um hedge. Então, num primeiro momento, a ideia era lançar o EA Fênix com esse hedge automático e depois a pessoa iria lidar com esse hedge, ou encerrar o EA e manualmente tentar sair do hedge. Só que nós vimos a potencialidade de criar uma ferramenta própria, não só que trabalhasse não só com o Fênix, mas que pudesse ser utilizado com qualquer EA. Isso é importante falar. O Recover, ele vai reconhecer as ordens de outro EA. Então, se você está utilizando um EA que rebaixou a tua conta e ele tem lá o número mágico daquele EA, foram ordens que um outro robô jogou no mercado e rebaixou a tua conta, se você utilizar o Recover, ele vai reconhecer essas ordens, ele vai assumir a gestão dessas ordens, vai fazer o head, se já não tiver o head, e se tiver ele vai reconhecer e vai trabalhar para recuperar. E também de operações manuais. Então, digamos, eu faço aqui um position trade, eu imaginei que era um topo, e eu entrei vendido ali, e na verdade ele foi buscar um novo topo histórico, e eu fiquei preso naquela operação, acabei abrindo um hedge, ou nem abri o hedge ainda, e estou com rebaixamento. Então ele vai atuar também nessas situações, ele vai buscar essa recuperação. Então nós vimos a potencialidade de fazer um EA próprio, não só uma ferramenta dentro do EA Fênix. Então, por isso, até que a entrega dele está um pouco mais demorada. Se fosse só para fazer uma ferramenta de hedge dentro do Fênix, que um hedge automático, quando batesse determinado rebaixamento, a gente já estaria com essa ferramenta, mas a ideia evoluiu. Então, hoje, nós estamos com um EA Recovery, com um operacional próprio, que assume as operações, assume aquele rebaixamento que está na conta e vai trabalhar para recuperar esse rebaixamento. Se por acaso, nesse trabalho de recuperação, ele não tiver sucesso, porque pode acontecer, ele tem um operacional próprio, mas pode acontecer de esse operacional dele também não ter sido feliz naquele momento de mercado, aí sim você tem a última barreira, que é o Protector, que esse você vai definir o limite, e bateu naquele limite, ele vai encerrar, e aí você vai partir para outro momento, para outras entradas. Então, nós teremos os nossos EAs que trabalham buscando lucro, que têm os operacionais para buscar o lucro, e nós teremos dois EAs de proteção. Um EA vai ser o EA Recover, que vai fazer um hedge automático, que vai buscar a recuperação desse hedge, e a última barreira que já está, que os colegas já utilizam, que é o EA Protector. Então a dinâmica vai ser essa, e vai ficar interessante, viu? Acho que agora, para quebrar a conta, vai dar trabalho, porque aí é definir lote proporcional, que a gente sabe que é importante, é definir lote proporcional e definir níveis de rebaixamento aceitáveis. Então, algumas pessoas têm uma tolerância maior, então define um limite maior. Eu já gosto de um limite ali já pequeno, então eu vou buscar trabalhar com recovery com limites baixos. Eu quero que bateu ali 4, 5% de rebaixamento, ele já entra em hedge e vai buscar essa recuperação. E vou deixar o Protector lá para dormir tranquilo. Se por acaso não der certo, eu sei que pelo menos o meu capital, a maior parte do meu capital vai estar protegido. Uma coisa que muitos me perguntam, né?
com relação a isso que o Cassius acabou de mencionar, a questão de justamente dessa assertividade. Poxa, se é assertivo e tal, por que tem, então, um protector? Então, assim, vamos ampliar um pouquinho esse assunto, pessoal. É muito importante isso. Eu vejo que é uma dos pontos nevrálgicos aí do mercado de Forex, tá? Então, assim, ó, entendam uma coisa, gente. Não existe, tá? Não existe o EA, a ferramenta, o indicador absoluto. Ou seja, aquele que acerta em 100% dos casos. Isso não existe no mercado. E se alguém disser para você que tem essa ferramenta, a pessoa praticamente está mentindo. Porque pensa comigo, se existisse um EA totalmente absoluto e infalível, não existiriam mais traders profissionais, certo? Esse EA dominaria, digamos assim, a temática como um todo. E o mercado seria praticamente anulado por esse EA. Ok? Então isso precisa ficar muito claro. Nós temos o quê? Ferramentas matemáticas que têm diferenciais e que têm uma grande gama de assertividade. Essa gama de assertividade tende a superar muitas vezes as suas chances de perda, desde que você entenda o conceito e coloque a configuração correta. Não adianta, por exemplo, você numa conta de $1.000 querer setar lá um lote de 2 que você vai quebrar. Não tem, não tem como você gerenciar assim. A mesma coisa, né? Alguns me perguntaram, tá, o recovery vai servir para recuperar se eu já estou balhado aí com operações antigas? Sim, porém, tudo tem um limite. Né? Não adianta você querer de uma conta que está com 99,99 de drawdown, praticamente quebrada, que já não tem capital líquido. Não existe milagre aqui. Né? O que acontece? Nós vamos ter uma estrutura de ferramentas para te ajudar. De preferência, se você colocar essa estrutura numa conta zerada, numa conta líquida, por exemplo, para funcionar, você vai setar exatamente como o professor falou, como o Cassius mencionou aqui. Ou seja, você seta lá um drawdown máximo aí de 2, 3%, ou seja, quando ele bater nisso, ele automaticamente alivia os módulos do Fênix e do T-Rex e ativa o recovery. Esse recovery trava nesse drawdown limite que você definiu e vai buscar um protocolo de recuperação, ganhar lucro, mesmo que de forma mais lenta, de forma mais conservadora, e com esse lucro ir cancelando esse drawdown até a conta ficar líquida de novo, depois ele volta, né? Se os EAs forem da FX Gain, ele reativa esses EAs e você renormaliza a situação e volta a buscar um lucro, um gain mais agressivo. O mercado foi contra, atingiu de novo 3% de drawdown, ele ativa o recovery. E esse bate-bola entre EAs é um diferencial que o mercado não tem. Eu já testei aqui, alguns que me conhecem há mais tempo, até o Cassius também, outros EAs, entre aspas, de recuperação que existe por aí no mercado, e a gente vê que eles falham, aonde eles falham é exatamente isso que a gente está batendo, ou seja, eles não têm essa composição de, por exemplo, parar o processo e tentar mudar a estratégia, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas normalmente que operam SHA-USD tem essa característica, o cara opera SHA-USD, ele opera somente SHA-USD, certo? Então, quando o mercado do ouro ele cai para ele fica contra você, acabou o processo, você não tem mais como sair daquele problema. Então, entre essas e outras razões, a gente acredita, pessoal, que o combinar desses EAs vai gerar uma solução diferenciada para todos. É risco zero, ou seja, 100% de assertividade? Acredito que não, porque isso ainda não conseguimos chegar nessa quintessência. No entanto, você tem uma estrutura que é escalonada de proteção, que é onde você começa com um EA de grid, por exemplo, um Fênix ou T-Rex com operacionais assertivos. Se atingir um drawdown que você, como trader, como operador, vai limitar, se você for muito mais complacente ao risco, por exemplo, estiver operando uma conta pessoal, você pode setar isso mais para cima, 10%, 15%, não interessa. Se você opera já, por exemplo, com algum rigor maior, você vai setar esse drawdown menor. E se você já tem uma conta que já está com drawdown maior, você vai setar no sentido dela buscar trazer isso para baixo. Entra o recovery em ação e a última barreira seria, então, o protector. Né? O protector é o estopador, digamos assim, o stop financeiro, onde você diz assim, não, eu não quero colocar no risco acima desse drawdown, acima desse capital. E aí sim ele vai fazer o fechamento financeiro e você remonta todo o sistema para uma nova estrutura e começar líquido, do zero.
Se você compreender essa estrutura toda que a gente vai lançar, que a gente vai trazer muitos e muitos vídeos aqui explicativos, você vai ter também a explicação no nosso Challenger, tá? Então, por isso é importante você fazer parte desse grupo, que é o nosso grupo público de divulgação, até para conhecer o trabalho e saber como a estrutura está sendo montada, para você vir para o VIP com toda a nossa, digamos assim, a nossa bagagem de experiência à disposição. A gente tem certeza que a coisa vai ser realmente um sucesso. Vamos lá, Cássius. O pessoal já está fazendo bastante pergunta aqui no nosso bate-papo. O pessoal que está assistindo aí, perguntem, tá? A gente já vai passar no terceiro momento as perguntas todas de vocês. Mas eu acho que antes da gente passar para perguntas, vamos falar um pouquinho do T-Rex, do novo EA que vai entrar, que é um operacional um pouco diferente do Fênix, que também tem assertividade bem fantástica aí. Você poderia falar mais para nós? O T-Rex, ele vai chegar para compor essa família de EAs que tem um operacional para buscar o lucro, porque nós temos os EAs de proteção, que no caso aí o Protector e agora o Recover, e nós temos os EAs de operação, que são os que buscam o lucro, e o T-Rex, ele vai compor essa família. Qual o diferencial do T-Rex? O T-Rex, ele vai ser a gestão dele é a mesma. Quem opera o Fênix vai conseguir operar o T-Rex tranquilamente, porque o set é muito parecido, a estrutura é a mesma estrutura do Fênix, mas os gatilhos de entrada dele são diferentes. Ele vai utilizar ali uma confluência de time frames, utilizando médias móveis, indicadores também internos dele. Então, ele vai buscar, enquanto o Fênix trabalha mais buscando a reversão, e alguns colegas, a gente estava até falando sobre isso no grupo VIP essa semana, procurando entender o operacional do Fênix. O Fênix, ele trabalha buscando pontos de exaustão e pequenos ganhos, no caso, se o set for para fazer scalper, ou então position, mas o quê? Buscando a reversão. E já no caso do T-Rex, não, o T-Rex ele vai tentar trabalhar na tendência usando indicadores externos. Então, ele tem tudo para ter muito sucesso, da mesma forma como o Fênix tem. Por quê? Porque ele usa a mesma estrutura do Fênix com um gatilho de entrada diferenciado que a gente já testou e ele tem se mostrado assertivo. O T-Rex está pronto, ele está pronto para ser entregue. Por que ele não foi entregue ainda? Porque o nosso foco nesse momento está total no Recover. O Recover está pronto para ser lançado, a gente está finalizando os testes nele do beta, fechando mais algum detalhe, que a gente não quer que nada dê errado no operacional dele, mas ele também já está praticamente pronto. Então, em poucos dias, a gente vai estar lançando o Recover. E após lançar o Recover, nós vamos lançar o T-Rex. E aí sim, a família desse pacote, que é o nosso pacote 1.0, a gente está chamando o pacote FX Game 1.0, vai estar completo, porque nós estaremos com o EA Massaniello, com o EA Fênix, para MT4 e o EA Fênix Pro para MT5, e o EA T-Rex, o EA Recover e o EA Protector. Então a família está aumentando. E dá para usar isso em paralelo, né, Cássio? Dá para usar todos eles ao mesmo tempo. Quem for do nosso VIP consegue ter esse acesso completo aí. Isso. No VIP, quem tem acesso ao grupo VIP, acessa o nosso servidor e faz toda a gestão das contas que estão autorizadas a utilizar os EAs. Então, o integrante do VIP, ele pode usar em 2 contas simultaneamente, sendo que podem ser 2 contas demo, ou uma conta demo e uma conta real. Se for para teste de mesa, ele pode fazer 2 testes simultaneamente, e a qualquer momento ele pode mudar essas contas. Então, digamos, ele bateu meta no dia, eu já estou usando as 2 contas que eu tenho direito, eu tenho mais contas, mas bateu meta no dia naquela conta, ele mesmo entra dentro do servidor e altera a conta que está utilizando e pode passar a utilizar em outra conta. E também ele vai ter a opção de escolher qual EA trabalhar. Então ele pode, não, eu prefiro trabalhar com Fênix, já gostei, uns estão trabalhando com Fênix em MT4, até então o MT4 estava disponível para o grupo aberto, agora ele só está disponível no grupo VIP, alguns já vieram já conhecendo o Fênix em MT4, continuam no MT4, outros estão no MT5, alguns continuam trabalhando com o Massaniello. Então são várias opções, o cardápio, o leque aí tá ficando bem interessante para quem gosta de EA, e é o que você falou, esses EAs eles conversam, eles trabalham entre si.
o Massaniello tem uma ligação direta com o Protector, inclusive. O Protector ele comanda o Massaniello, os ciclos do Massaniello, então você pode configurar o Protector para buscar pequenos lucros. Ele encerra as operações do Massaniello, mas ele não encerra o EA em si. Então, assim que ele fecha, o EA continua e busca mais um pequeno lucro, e busca mais um pequeno lucro. Então, eles trabalham em conjunto e agora nós teremos o recovery. Você falou uma coisa interessante aí, Tiago, que eu queria reforçar. Eu recebo também diariamente colegas perguntando sobre os EAs e querendo tirar dúvida, e algumas vezes o questionamento ele vem da seguinte forma: com esses EAs, você garante que eu vou passar em mesa? Tem um foco muito grande em mesa. Ou então, com esse EA eu consigo fazer facilmente 1% ao dia? Esse 1% ao dia ficou emblemático, né? A coisa assim, virou quase uma lenda urbana, assim, 1% ao dia. Então, eu sou muito sincero, eu falo isso, quem já conversou comigo no Telegram sabe disso. Eu não prometo aprovação em mesa, eu não prometo 1% ao dia, até porque isso a gente sabe que a longo prazo é totalmente utópico, inviável. 1% ao dia você seca o dinheiro do mundo em muito pouco tempo. E o que a gente tem prometido e a gente tem entregado na FX Game, o que são boas ferramentas. São boas ferramentas para facilitar, para ajudar no trabalho, no dia a dia, de quem está iniciando no mercado ou quem já está no mercado há mais tempo. Então, essa é a nossa forma de trabalhar. Eu não prometo, nunca prometi aprovação em mesa, sei a dificuldade que é aprovar em mesa, mas as ferramentas que a FX Game tem disponibilizado têm ajudado. Vários colegas já foram aprovados, temos colegas em primeira fase, em segunda fase e outros já em conta live. Então, são cases de sucesso, mérito desses colegas que souberam gerenciar, souberam fazer uso da ferramenta, porque tem muito isso também, não é só você ter uma boa ferramenta, e se você não tiver uma boa gestão dessa ferramenta, então é aquela coisa, você tem que pilotar mesmo somente em teste de mesa, em que os limites são muito rígidos, você não pode deixar solto esse EA trabalhando. Então, o que a gente tem prometido e tem entregue é isso, são boas ferramentas para trabalhar. E aí o recovery vai entrar nesse, e ele vai entrar numa parte aí que é complicada, que é aquele colega que já está com a conta ali, vendo a coisa, o nível de margem reduzir, vendo o drawdown aumentando e sem saber o que fazer. Porque, inclusive, o hedge é uma coisa assim, parece muito bom o hedge. Eu vou entrar em hedge aqui. Sim, você estanca a sangria, mas e o depois? Então, inclusive, eu recomendo para quem não viu ainda os seus vídeos do protocolo de recuperação que você tem, o vídeo aqui no seu canal, muito bom. Muito do recovery a gente buscou aí nesse seu conhecimento de buscar fazendo pequenos lucros para ir fechando posições no hedge até sair dessa situação crítica. Então, é isso. É muito o hedge, quando você entra nele, somente quem entra num hedge 100% ali, fechou, você travou a operação, bacana, a sua operação, você não está mais aumentando o teu rebaixamento, mas e agora, como é que você sai dessa operação? É muito difícil, então você precisa de uma ferramenta que tenha assertividade e te dê segurança, te dê tranquilidade, porque senão você aumenta o problema. Exatamente. Tem muita gente nessa situação, infelizmente muitos já quebraram conta, e a gente espera trazer para o mercado algo aí que venha a auxiliar. E dentro desse contexto, não prometemos aquilo que realmente a gente sabe que é utópico, mas a gente vai entregar. Porque a grande problemática nessa tônica, né, Cássio, é que muitas vezes as pessoas prometem de forma leviana para tentar te empurrar uma ferramenta, te vender alguma coisa, um produto. Tá? Não é esse o caso. Tem uma pergunta interessante, eu já vou passar para as perguntas de vocês daqui a pouquinho, tá, pessoal? Tem uma pergunta interessante que eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando. Qual é o limite máximo de drawdown para poder usar o recovery? Presta atenção. Para uma recuperação acontecer, tem que poder acontecer operações assertivas dentro da conta. Se o teu nível de margem chegou num limite mínimo lá, caiu o nível de margem, caiu, ou seja, o drawdown aumentou, de forma que você já não consiga mais abrir ordens, cara, não tem mais como recuperar, você quebrou. Porque o que acontece? Para haver um protocolo de recuperação, que você não precise aportar dinheiro de fora, a única solução matemática é você abrir conta e fechar essa conta positivamente, com lucro, e repetir esse processo até que você consiga pegar esse lucro para tirar as ordens negativas que estão ali travadas.
Caso não haja mais essa condição, não tem como fazer. Então, eu não consigo te dar com precisão, por exemplo, qual é o máximo de drawdown que você pode alcançar. A ideia, para quando você começa a operar, é você estabelecer um drawdown pequeno, razoável, 3%, 4%, 5%, e aí, a partir daí, já entra o recovery, não deixa o drawdown expurcar demais, né, extrapolar os limites. Agora, no caso de alguém que já está com o drawdown, tá? Então, existe um processo de recovery nesse caso, mas tem que haver ainda um capital líquido, né? Pelo menos razoável, Sim, para que haja essa você produção, possa abrir operações, né? essa produção coerente. E sempre lembrando que qualquer operação, que seja manual ou seja por EA, ela está exposta a um nível de risco. Corre o risco de você abrir o mercado contra você. Então, você tem que ter ferramentas assertivas que consigam superar isso aí. Beleza. Mas depois a Ô, gente Thiago, volta às perguntas e eu, vamos. Vai lá, fala lá. eu esqueci de falar do T-Rex. Eu Ele vai esqueci ser o uma primeiro. coisa que é importante também, mas fala aí primeiro. Não, eu acho que é exatamente a mesma coisa, porque o T-Rex ele é o primeiro EA da família FX Game que ele vai ser multipar. Boa, eu Então, coloquei no chat ali, não esqueci. isso, você vai poder escolher os pares que você quer que ele trabalhe. Ele vai dentro do operacional dele interno, das confluências, quando um desses pares ativar as confluências, ele vai fazer entrada naquele par. Então, ele vai girar muito mais rápido e você talvez consiga trabalhar em time frames maiores. Porque, por exemplo, o Fênix, ele é muito assertivo, a gente está usando em M15. Eu, por exemplo, utilizo em M15, mas será que se eu estivesse utilizando em H1, H4, talvez fosse até mais assertivo? Mas por que eu não utilizo? Porque daria poucas entradas durante o dia. Isso eu estou falando A do Fênix. velocidade dele diminui, né? Justamente, porque eu estou em time frames maiores. Então eu tenho que dosar ali, eu não posso ir para um time frame muito baixo também, porque eu vou ter muita operação e vou perder em assertividade. Então eu estou ali em M15 porque fica o meio termo. Já no caso do T-Rex, não, como ele é multipar e ele já vai ser lançado multipar, então a pessoa vai poder aí trabalhar em time frames maiores, colocando em vários gráficos, e ele vai buscar essa oportunidade em vários pares, sendo que errou uma entrada, digamos, em Euro-USD, ele pode buscar essa recuperação dessa entrada no SHAL, em qualquer outra moeda. Isso é um EA multipar. Então já é aí um prenúncio que logo nós teremos também multipares em outros EAs, nos outros EAs da FX Game. E eu acredito, Cássius, acredito que você concorde comigo também, eu acredito que uma composição inteligente desse tudo é você estruturar pares principais, que você sabe que tem um nível de volatilidade legal, estruturar Fênix, T-Rex, Recovery, Protector, para você fazer uma barreira de operações ali, digamos, um escalonamento de operações ali, para você buscar essa assertividade, essa agressividade que se quer. Eu acho que se a pessoa Sim. conseguir montar essa estrutura corretamente, vai ser muito top. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente estava falando do nosso VIP, é que também tem a modalidade de licença vitalícia, tá? Então, clientes aí que já estão operando com a gente há mais tempo, que estão pagando mensalmente a assinatura do grupo VIP, pode talvez optar aí por uma licença vitalícia. Aí você tem acesso a 5 contas no nosso servidor e paga uma vez só e a coisa vai-se embora. Tá. Então, teria mais algum. Eu queria que antes de passar para as perguntas, tem outro assunto que eu coloquei no título, que algumas pessoas me perguntaram também. Como é que é essa questão de inteligência artificial? Como é que é essa questão dessa checagem que o Fênix já faz e tal? Você poderia falar um pouco sobre isso, até para dar mais informações aí? Posso sim, deixa eu só voltar para a tela. Eu tô assim que a gente falar, eu estou separando aqui porque o Rogério me mandou aqui alguns prints de tela do Recovery, então daqui a pouco a gente já consegue mostrar alguma coisa aqui. Maravilha, maravilha. Mas vamos lá, a questão do... Se você quiser compartilhar a tela, tem o comando compartilhar a tela, você me avisa, tá? Que eu preciso liberar aqui. Tá. Aí, assim que a gente finalizar, daí a gente já compartilha. Nós temos dentro do Fênix, o Fênix é um EA de grid. Só que antes dele ser um EA de grid, ele é um EA muito assertivo. Então, por exemplo, eu estou rodando o Fênix e o MQL dele está disponível nos grupos, quem quiser pode acessar e pode pegar todo o histórico, já são quase 500 operações
que o Fênix fez nesses 3 meses, e o máximo que ele abriu foram 4 ordens. Eu acho que isso aconteceu uma vez só. Então, é um EA de grid, mas ele é um EA muito assertivo. E mesmo ele sendo muito assertivo, a preocupação nossa é torná-lo ainda melhor. E aí surgiu dentro do EA, o Fênix Pro, a ideia de trabalhar a questão da tendência. Então, nós temos 2 ferramentas para trabalhar a questão da tendência dentro do Fênix. Por que é importante você ter esse controle muito bem feito da tendência? Porque ele sendo um EA de grid que busca a exaustão do preço, se ele errar a entrada, ele precisa corrigir essa entrada, buscando o preço médio. Mas se ele continua errando as entradas, ele vai aumentando o rebaixamento. Foi o que eu falei, o máximo que ele chegou foi com 4 entradas. Para quem trabalha com EA de grid, sabe que 4 entradas é um grid até pequeno. Se você controlou bem ali os lotes, não foi um rebaixamento tão alto. No meu caso, deu o rebaixamento máximo lá de 9%. Mas mesmo para prevenir isso, aí nós desenvolvemos 2 ferramentas dentro do Fênix para trabalhar a questão da tendência. A primeira ferramenta é o cheque de tendência. O que é o cheque de tendência? Ele vai fazer, verificar se o operador, ele vai definir se o operador ele quer abrir o grid durante uma tendência ou não. Então, isso é opcional. Eu posso querer, durante uma tendência forte, o Fênix fez uma entrada, errou a entrada, pegou uma tendência na direção contrária. Eu posso querer que ele abra o grid nessa direção contrária para trazer o preço médio mais para próximo, ou então eu posso querer esperar uma consolidação. Então, isso é um cheque de tendência. Se o operador deixar como verdadeiro o cheque de tendência, ele não vai abrir ordens durante a tendência. Ele tem lá um leitor interno que vai olhar, falar, olha, está numa tendência forte, não adianta abrir grid agora mesmo, porque mesmo ele já tendo andado a quantidade de pontos, vai aguardar uma consolidação. A consolidação ocorreu, bacana, abre uma ordem de grid, traz o preço médio mais para próximo. Houve ali a reversão, bacana, fechou a operação. Isso é o cheque de tendência ligado. Com o cheque de tendência desligado, ele vai desconsiderar isso, ele vai desconsiderar a tendência, ele vai abrir as ordens do grid conforme a quantidade de pontos, de steps que você colocou. Só que tem um diferencial também. Digamos, eu coloco 100 pontos de entrada de distância inicial para o grid. Esses 100 pontos é no fechamento de vela. Então, por que disso? Porque numa vela de M15, por exemplo, ela pode ir muito além de 100 pontos antes do fechamento. Então, não convém abrir só com 100 pontos. Então, o que vai acontecer? 100 pontos é o mínimo. Então, o cheque de tendência desligado, ele vai considerar o mínimo dos steps e vai fechar, e vai abrir a ordem no fechamento de vela. Então, tem essas 2 situações. Cheque de tendência ligado, ele vai considerar a tendência para abrir o grid. Desligado, ele não considera a tendência, ele vai considerar só os pontos e o fechamento de vela. E o que é a IA? Nós estamos chamando de IA, isso aí já é um protótipo para outras ferramentas que nós queremos implantar mais à frente, que é realmente fazer um algoritmo que busque informações e busque aprender com as informações do mercado, e a gente já traz aí um protótipo que é um IA, que faz uma leitura de tendência. Então, nós temos o cheque de tendência, operar ou não operar durante a tendência, e agora nós temos uma IA que determina para qual lado o Fênix vai operar. Então, ele faz uma leitura do mercado, das velas anteriores, dentro do time frame, a gente tem utilizado o time frame de H1, e vai definir. O Fênix agora, ele vai trabalhar só comprando, porque a tendência está apontando que essa é a melhor direção, ou ele vai trabalhar só vendendo, porque a IA está mostrando que essa é a melhor direção. Então, o pessoal às vezes confunde o cheque de tendência, que é o quê? Eu já tenho uma operação aberta e eu vou ou não vou abrir o grid durante a tendência, isso é o cheque de tendência. E a IA de tendência, que faz a leitura para saber o lado que ele vai, é o lado que ele vai abrir a primeira operação. Entendeu? Então, ontem me perguntaram, poxa, mas se ele trabalha na exaustão do preço, então ele não trabalha dentro... Não, mesmo numa tendência, o IA está trabalhando com cheque de tendência em H1, numa vela de H1 você tem momentos de exaustão. Você tem velas de M5, você tem velas de M15 que estão fazendo pequenos movimentos ali de exaustão e fazendo ali as ondas e buscando novos patamares de preço, novos topos e novos fundos. E é aí que ele faz o lucro dele, o operacional dele trabalha. Então é isso. A IA define a direção
se o robô vai entrar comprando ou vai entrar vendendo, e o cheque de tendência é, se ele não acertou a primeira entrada, entrou uma tendência contrária, você vai abrir grid ou não, enquanto essa tendência estiver ativa. Maravilha. Eu acho que a gente falou ali do que a gente se propôs a falar do título, né? O Recovery, o T-Rex, o Fênix, essas melhorias, né? A recuperação de drawdown, para quem já tem o drawdown, e agora sobre IA. Pessoal, eu gostaria de responder um a um as perguntas de vocês, tá? Então, quem tem pergunta aí, coloca no chat agora, tá certo? Quem ainda não participa do grupo de Telegram Challengers, FX Game Challengers, é o primeiro link da descrição. Entra lá no grupo, independente, não, mas não sei se eu vou assinar. Cara, entra lá sem compromisso, você vai acompanhar os resultados, você vai acompanhar a galera discutindo e tal. Se você curtir, eu tenho certeza que você vai, assina o VIP, experimenta, vai trabalhar, vem trabalhar um pouco com a gente, tenho certeza que você vai gostar e vai querer continuar. Bom, vamos aqui então para algumas perguntas. Eu vou colocando em tela, tá, pessoal? Thiago, antes de começar, vamos satisfazer a curiosidade de alguns colegas. Eu vou pedir para você compartilhar a minha tela, eu vou mostrar sim, o que. Claro. A questão. Faltou essa parte. Eu não sei. Quando. Aí. Eu já solicitei. Me avisa aí quando estiver aparecendo. Tá aparecendo, só tem que abrir Pronto, a imagem então, agora. Esse aqui. Não, já está aberto, não está aparecendo para você. Não, tá, mas ela ficou curta. Tem como você colocar essa imagem na tua tela inteira? Tipo, maximizar essa imagem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar então aqui pelo que está aparecendo a imagem. Não, eu aumentei ela aqui. Não apareceu para você, não? Não, você compartilhou só o teu ecrã de tela. Quando você for compartilhar, compartilha a tela inteira lá. O ecrã então, calma inteiro. aí, deixa eu voltar. Tá, então Isso, deixa eu voltar aqui. Deixa eu remover para você. Isso, vai lá, compartilha o ecrã inteiro. Então, se você quiser ir lendo a pergunta aí, enquanto... Vamos lá. Não, agora eu acho que vai dar certo. Eu vou compartilhar aqui. Localizou o ecrã inteiro, a tela inteira? Localizei. Já vou compartilhar agora. Veja aí. Pronto, agora vamos... Aí, ó. Pronto. Esse aqui é o set da versão beta do Recover. Essa versão beta ela já está rodando. Ainda, o Rogério me falou que ainda tem algumas coisas que ele quer acrescentar, mas isso aqui já é a estrutura inicial aí do Recover. Então, olha só, você vai definir aqui qual que é o rebaixamento que você quer ativar. No caso aqui está com 1%, você pode definir 5, 10, 20. O rebaixamento que você quer que ele abra o head, e a partir desse momento do head, ele vai trabalhar a recuperação. Então, aqui vai ser... Aí é crucial, né? Por exemplo, aí aqui, é um ponto nevrálgico, digamos assim. Aqui, justamente. Então, aqui vai ser o ponto mais importante aqui. Para quem estiver iniciando a operação, coloca um rebaixamento pequeno aqui. Para quem já tiver com um rebaixamento alto, vai ter que colocar aqui próximo do rebaixamento que está, para que ele já entre, assim que ativar, ele já entre em ação fazendo o head, ou se tiver em head, já trabalhando na recuperação dessas ordens. Então, aqui é a parte do operacional dele. Então, aqui você vai buscar o take, esse take também vai ter um multiplicador de lot, vai ter aqui um multiplicador de steps. Não é o operacional do Fênix, mas ele vai usar uma estrutura parecida, mas os gatilhos de entrada são outras confluências que ele vai utilizar. Então, no caso aqui, filtro também de notícias já vai estar ativo e um filtro aqui de horário. Eu tenho aqui outra tela. Pode interromper essa, Thiago? Eu vou passar aqui, que tem a tela do EA operando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir exatamente como eu fiz. Vamos voltar aqui. Já estava na tela já. Ah, estava na tela? Então calma aí, eu compartilho novamente. Você tirou. Espera aí, vamos lá. Então, esse aqui já é o Recovery trabalhando. Eu acho que está reduzido aqui a imagem, talvez vocês não consigam acompanhar. Está um pouquinho reduzido, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque a imagem, isso aqui, eu não estou com o EA aberto. Mas, assim, resumindo, isso aqui é uma imagem que já é...
Justamente, aqui é o quê? É que nós temos uma operação travada em hedge, uma operação maior. Então, digamos que tenha um lote aqui na compra, está travado em hedge e um lote na venda, e ele está fazendo micro operações aqui com lotes menores, buscando takes curtos e gerando lucro, gerando capital, e com esse capital ele vai fechando, e essa informação que aparece aqui no rodapé, que ele está fechando lotes de 0,01, tirando 0,01 da compra e tirando 0,01 da venda, já fazendo Exatamente, essa recuperação. protocolo de recuperação de conta, aquilo que a gente estava buscando. Exatamente. Nós estamos aí, no caso, automatizando aí o protocolo de recuperação de contas. É exatamente o que nós estamos buscando fazer. E, Thiago, isso vai ser muito interessante, cara, não só para quem opera com EA, mas aquilo que a gente já falou lá no início da live, para quem opera manualmente também, para aquele colega que está ali travado e não sabe o que fazer. E a gente comentou esses dias, até no seu grupo eu estava falando isso, às vezes a pessoa congela, ela está vendo o O nível de marcha emocional reduzindo. trava. E aí ele para de ser um operador e passa a ser um torcedor do mercado. Ele fica torcendo ali que o preço volte àquele patamar para ele poder sair ou livrar alguma parte do capital. No caso aqui do E recovery, sabe, ele vai... Cássio, deixa eu dar uma ampliada nisso aí. Desculpa se te interrompi, Sim. Não, mas de forma alguma. eu percebo que isso é uma... Que termo eu vou usar, né? Para não ser... Eu não quero correr o risco de ser talvez rude ou talvez ríspido com essa questão, porque infelizmente eu já fui bastante criticado por talvez tentar falar, às vezes na animação, e as pessoas se ofenderem, mas essa é uma situação do trader profissional, tá? Que é uma situação muito comum hoje em dia, especialmente pela contrariedade do mercado. Atualmente nós temos uma situação, e eu recebi, depois daquele vídeo, o protocolo de recuperação de conta, aliás, quem não assistiu está aqui no canal, tá? É um dos vídeos mais recentes aqui do canal. Eu recebi ligação de outras agências, de corretoras e tal. Pô, os clientes aqui usam o EA tal, usam, enfim, nosso EA próprio ou não. E acontece de muitas vezes esse drawdown subir na casa de 50%, de 60%, de 70%, às vezes até mais, e os clientes eles apavoram e, nossa, espirram, né? Desistem do processo, às vezes fecha tudo no dedo, talvez sem necessidade, né? Por quê? Porque o emocional está embolotado, o cara já não consegue mais raciocinar. Então, é óbvio, né? Quanto menor o teu drawdown, mais, digamos, nível de margem tem, mais habilidade. Por isso, pessoal, quem tem conta líquida deve usar o EA Recovery e o EA Protector para não deixar o drawdown subir, tá? E existe um conceito que, a meu ver, é um conceito muito mal compreendido aí, tá? De que não há nenhum problema você ter um drawdown alto, porque o mercado volta. Veja bem, que o mercado volta, a gente sabe que volta, ele é oscilante. Agora, ele pode não voltar a um patamar que eu entrei de forma errada, ele pode demorar anos para isso, e eu não tenho bola de cristal para saber se isso vai acontecer ou não. Então, assim, mais vale você entrar com ferramentas defensivas e se precaver, ou seja, se proteger. Então, é claro, né, se você já está com uma situação problema, você vai ter que ter uma recuperação para fazer essa situação voltar para trás. Se você não está com a situação problema, você deve atuar de forma a não deixar esse problema se instalar. Então, por isso, os limitadores, que nem o Cassius falou, a gente colocar bem cedo, não é isso, Cassius? 2%, Justamente. 3%. Isso. Não, eu acredito, Tiago, que vai ser uma ferramenta que vai ajudar demais. É claro que a gente está aqui o tempo todo falando, só gerando a expectativa, e eu quero agora fazer o convite. Eu converso com várias pessoas, alguns me procuram no privado perguntando, e eu sempre estou convidando, e quero estender esse convite aqui na sua live. Venham para o grupo aberto da FX Game. Lá nós diariamente colocamos as informações. Quando estiver disponível o recovery, que não vai demorar, nós vamos avisar no nosso grupo Challenger. E uma observação que eu faço, Tiago, e até isso foi anunciado já lá no grupo VIP e no grupo Challenger, a gente gosta muito de privilegiar quem está com a gente desde o começo. A gente quer realmente reconhecer essa oportunidade que esses colegas têm dado para a FX Game. Então, quem está desde o começo na FX Game
tem tido a oportunidade de pagar preços menores. Então, quem entrou lá no início, quando ninguém sabia quem era a FX Gain, paga um preço bem diferente de um preço de quem já entrou depois. E com o lançamento do EA Recover, o preço vai ser ajustado na data do lançamento. Por que disso? Porque nós queremos não só cobrir os custos, tem uma questão financeira, comercial e também cobrir os custos de desenvolvimento DCA, mas nós também queremos privilegiar quem já está na FX Game. Então, se você achou a ideia interessante, se essa ferramenta você acha que vai servir para você, tanto o Fênix, o Massaniello, o Protecto, o Recovery, venha para a FX Game, garanta esse preço agora, porque no lançamento esse preço vai ser reajustado, já foi divulgado, inclusive, o novo valor. E por que disso? Porque nós queremos priorizar e queremos reconhecer quem está conosco hoje, porque depois, quando o EA estiver rodando aí, estiver fazendo muito sucesso, aqueles que tiveram conosco no início vão estar pagando um preço menor, e eu acho isso justo. Então, se você achou de tudo que foi falado aqui que é interessante para você, se adiante, venha para a FX Game, venha para o grupo VIP, eu sempre falo isso, na pior das hipóteses, você vai passar um mês com a gente, vai passar um mês ali no grupo VIP e talvez você decida que depois de um mês não é o que você gostaria e talvez não continue. Mas se dê a oportunidade de experimentar as ferramentas da FX Game por pelo menos um mês. Então, quem estiver conosco na data do lançamento vai pagar o preço que é hoje, e aqueles que estão desde o início, nós vamos continuar pagando o preço que já pagam desde o início. A partir do lançamento do Recovery, nós teremos um novo valor, que já foi, inclusive, divulgado lá nos grupos. Então, quer fazer parte, o momento é esse. Nós acreditamos que vai ser uma ferramenta muito útil, e muito em breve ela vai estar disponível no mercado junto com as demais ferramentas da FX Game. Maravilha. Vamos então para as perguntas do pessoal. Tem uma colocação aqui. Olá, descobri o canal de vocês hoje, estou animado com as ferramentas que vocês oferecem para fora. Ivo, seja bem-vindo, tá? Obrigado, seja bem-vindo no grupo lá, participa, vem para o grupo VIP para você ter acesso a esses novos EAs e também aos EAs que já existem. Recovery vai ter versão para MT4? Pessoal, as versões da FX Games são para MT5, tá? A gente tinha o Fênix em MT4, que foi feito em caráter promocional, foi divulgado. Ainda está ativo para os VIPs, mas o foco, o Cassius pode implementar, não me deixa mentir aqui, o foco está sendo no MT5, tá? Inclusive, futuramente, novos projetos para B3, enfim, nós vamos estar trabalhando muito focado em MT5. Então, é importante que você que ainda está usando a versão MT4 comece a vislumbrar aí também já mudar para o MT5. A questão do MT4, Thiago, ela passa por recursos mesmo do MQL5, que é a linguagem de programação, comparados com o MQL4, e em MQL5 a gente tem muito mais facilidade de trabalhar principalmente questões de segurança. Infelizmente, hoje, o mercado de Forex está inundado de EAs craqueados, de boas ideias que se perderam, porque alguns acharam por bem roubar aquela boa ideia e a pessoa acaba desanimando e não dá prosseguimento. A verdade é que hoje quem desenvolve um bom EA, um excelente EA, ele tem medo, inclusive, de colocar esse EA no mercado, porque a facilidade com que, principalmente em MT4, eles conseguem hackear e piratear é muito grande. Então, muitas vezes a pessoa desenvolve e fica para ela aquela ferramenta. As boas ferramentas hoje em MT4, elas não estão em grupo aberto, elas não estão em grupo de pirataria, elas não estão em grupo que ficam toda semana aí divulgando EAs craqueados. Não, elas estão internamente, as pessoas estão utilizando. Então, infelizmente, essa é a realidade. Em MT4, a gente não tem interesse em continuar desenvolvendo MT4, porque é um trabalho desgastante, é um trabalho que exige recursos, exige conhecimento, e depois você vê o seu trabalho, o seu esforço sendo divulgado aí levianamente. Então, infelizmente, em MT4, salvo a versão Fênix em MT4, que está disponível em grupo VIP, no nosso grupo VIP, nós não teremos outras versões em MT4. Mas quem trabalha em MT4, eu já faço o convite aqui, venha para o MT5. Eu mesmo, quando eu migrei do MT4 para o MT5, eu pensei, gente, por que eu não fiz isso antes? Porque, inclusive, a minha VPS agradeceu. Antes eu rodava 4, 5 MT4 na VPS, hoje eu consigo rodar 10 MT5 na mesma VPS com mais facilidade. Então, está utilizando o MT4, faça logo esse upgrade aí, venha para o MT5.
Ah, e Além do você falou uma, você falou uma coisa interessante aí, e é bom já avisar para o pessoal. Nós teremos no pacote da FX Game, quando vier o pacote 2.0, nós teremos ferramentas para cripto e nós teremos ferramentas para B3. E para essas ferramentas, somente a B3 precisa ser em MT5. Então, é importante já ter a familiaridade, o uso aí das ferramentas MT5. Então, a família X-Game não vai encerrar aqui com o Recovery, nem com o T-Rex, nós vamos expandir aí para cripto, aproveitar essa bull run que vai acontecer nas criptos e também para o mercado nacional, nossa B3. Maravilha. Além do que, né, só complementando essa questão do MT4, tá? Muita gente que hoje não confia em ferramentas automatizadas e fala mal de ferramentas automatizadas, muito provavelmente foi vítima dessas ferramentas craqueadas ou dessas ferramentas problemáticas aí que existiram, tá? Essa pessoa não teve a oportunidade de conhecer uma ferramenta efetiva e isso, infelizmente, acaba estragando e prejudicando mais o mercado. Nosso queridíssimo GG coloca aqui, ó, ótima live, tal grande lançamento. No caso, ter vários gráficos de Shao, USD, como o recovery irá funcionar? Bom, não sei se você quer complementar, por favor. Posso então, complementar. A ideia é o seguinte, o GG, nós temos o Protector, que é um EA que faz a gestão pelo saldo da conta. Então, se você tiver 10 gráficos abertos, o Protector ele vai trabalhar pelo saldo da conta, então ele já faz a proteção como um todo. A ideia do Recovery é que ele trabalhe por par de moeda. Então, se você tem um rebaixamento em um par de moeda, você vai abrir naquele par. Mas se você tem também outro par de moeda que está problemático, você vai abrir com outro número mágico naquele outro par. Então, o Recovery vai trabalhar por par de moeda. Ele vai buscar corrigir cada par. Então, isso aí, inclusive se tiver entradas de outro EA, se tiver entrada manual, o que tiver, mas dentro daquele par específico. Você pode usar vários recoveries na mesma conta, mas um para cada par de moeda. Professor, boa noite. No caso de recuperação, será por par de moedas, correto? Correto, acabou de responder, né? No caso, se tivermos utilizando o Fênix e Massaniello junto, ele vai travar as entradas dos dois EAs, recuperando até o 0-0? Isso, se for, digamos, eu estou trabalhando o Fênix e o Massaniello em um determinado ativo e eu coloquei o recovery naquele ativo, então ele vai encerrar as operações daqueles EAs, você bateu o rebaixamento que você definiu e vai trabalhar na recuperação daquele ativo específico. Não só do Fênix ou do Massaniello, qualquer EA que você estiver utilizando. Porque para efeito, para uma abordagem técnica, pessoal, vamos entender o seguinte: para que o recovery faça efeito, ele tem que. Aquilo que eu falei no vídeo de recuperação de conta, o cara tem que parar de errar. Então, por exemplo, se o mercado deu uma contrariada em você, aquele A está abrindo ordem e o mercado está indo contra. Cara, você tem que desativar aquele cara. E aí começar a travar com head e começar a recuperação. Enquanto você está recuperando, deixa destravado. Então, é assim que funciona. É como se virasse a chave, né? Aumentou o drawdown, vira a chave para recuperação. Aí ele vai, recupera e zera. Voltou ao normal, voltou abaixo do teu drawdown recomendado lá na configuração, ele volta a chave para o EA e recomeça de novo. Então eu acho que é assim mesmo. Diferencial do T-Rex a gente já falou. Aqui uma pergunta que a gente fez no início, mas talvez ele chegou um pouquinho depois, né? O recovery foi implementado dentro do Fênix, então a ideia inicial era para colocar ele dentro do Fênix. Logo que a gente concebeu as primeiras ideias de um recovery, era trazer o Fênix com esse recovery. Mas depois a ideia evoluiu, né? E se viu por bem fazer um EA separado para trabalhar em paralelo, para justamente poder encaixar em outros processos, né? Junto com o T-Rex, junto com outro EA que você tenha por algum acaso e tal, e ele poder fazer esse processo mais direcionado e mais escalonado. Eu acredito que é uma solução mais eficiente, na verdade. Sim. Beleza. Aqui ele pergunta, eu fiz essa resposta, não sei se tu quer complementar mais um pouco, tem um limite de drawdown para poder utilizar o recovery? É o que você falou, você precisa de margem para o EA trabalhar, e dentro do set do recovery você vai determinar qual o lote mínimo que ele vai trabalhar nessas operações de recuperação. Então, quanto menor o seu nível de margem, menor vai ser a operação que ele vai poder abrir para buscar essa recuperação. E mais tempo demora, né? Quanto mais cedo você puder entrar nesse protocolo, melhor.
Vamos aí avançar quando tiver com ele já trabalhando, sabendo de buscar ali uns limites mais, mas eu ainda não tenho esse limite. O que eu posso dizer é que quanto antes, melhor. Com certeza. Eu vou trabalhar com limites, buscando pequenos rebaixamentos mesmo. Não vou esperar, não. Vou deixar o Protector num limite longo, e como eu vou trabalhar com pares de moeda isoladamente, se aquele par buscou um rebaixamento já de 3, 4, 5%, eu já vou querer que o recovery entre, e enquanto isso eu vou fazendo lucro em outras moedas também. Perfeito, perfeito. E uma coisa que vai avançar, o Rogério já falou isso em relação ao recovery, é que se você está na conta com o recovery bloqueando um par de moedas e você tenha um EA trabalhando em outro par de moedas e produzindo lucro, o recovery ele vai ler esse ganho e vai utilizar esse ganho para reduzir também. Então, não só o ganho que ele fizer no par de moedas que ele estiver trabalhando, mas ele vai buscar também ganhos em que outras EAs ou até que entradas manuais. Você travou euro USD e está trabalhando USD JPY, ele conseguiu lucro em USD JPY, você pode deixar ele setado para automaticamente, se entrou lucro na conta, ele já vai fazendo o protocolo de recuperação, mesmo que esse ganho não tenha sido oriundo das operações dele, recovery, mas foi um ganho, um saldo que entrou na conta. Isso aí que você acabou de dizer, Cassius, é tipo assim, um sonho de consumo da minha vida, porque o que eu tenho de seguidor, aluno que está com esse problema e que vai poder usar esse nosso recovery para ajudar no seu processo de recuperação de conta. Olha que eu não sei contar quantas pessoas estão nessa situação e que vão conseguir, através desse né, buscar uma recuperação. Uhum. Aqui o Ivo colocou uma questão de mesa proprietária, que é interessante, eu vou ler, eu gostaria de deixar para você que tem mais expertise nessa área do que eu, tá? Porque assim, ele está colocando assim, ó, ele recentemente fez o teste da FTMO, mas ele pretende fazer em outras mesas. Se essas outras mesas aceitam EAs da FXGame ou não. Eu sei que tem mesas que não aceitam EAs, não é isso? Isso. Ô Ivo, uma resposta exata para você vai ser bem difícil, porque a quantidade a relação de mesas é muito grande, e mesmo dentro de uma mesa específica, ela tem regras para o tipo de desafio que você vai participar. Então, MFF, nós temos colegas que já foram aprovados nas duas fases da MFF, já estão em cota live, TFT também, usando desafio, fazendo desafio de mesa, tem que ver, você tem que ler. A principal recomendação que eu posso te passar é ler o regulamento daquele desafio específico. A grande parte, quando eles não permitem EA, são EAs de HFT, de alta frequência, alguns também não permitem EA de RED, e aí você tem que buscar ler. E até então eu não tenho notícia, principalmente nas principais, e aí nas tops, FTMO, MFF, TFT, nós não tivemos notícia de nenhum VIP tendo problema com a utilização dos EAs da FX Game. Inclusive porque dentro do próprio set dos EAs da FX Game, a gente já pensa nessa situação de uso em mesa, então a gente tem como já prevenir alguma coisa. Então nós temos os EAs já trabalhando dentro dessa perspectiva de teste de desafio de mesa, mas dizer qual mesa e especificamente é complicado, tem que ler o regulamento. Agora, eu te falo o seguinte, a gente tem um grupo VIP hoje com mais de 130 pessoas, e grande parte desse grupo VIP está focado em desafio de mesa. Alguns estão em conta standard, estão buscando, outros estão fazendo teste, buscando criar sua própria estratégia, mas a grande maioria está fazendo desafio de mesa. Então, você estando conosco ali no grupo VIP, você vai estar junto na comunidade que está buscando o mesmo objetivo que o seu. E é importante essa questão da comunidade, você está junto com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, que estão pensando parecido, alguns têm mais experiência, ajuda quem tem menos experiência, e assim a comunidade vai caminhando. Então, tem interesse em teste de mesa, mais um motivo para você estar no grupo VIP com a gente. Maravilha. Paulo perguntou, vocês têm algum grupo de apoio para quem está começando? Então, Paulo, no caso da FX Game, tá? Os nossos assinantes VIP, a gente criou um grupo especialmente para os iniciantes. Aquela pessoa que está começando, aí para dar suporte, instalação, configurações e tal. Tem o grupo geral de discussão, e aí, claro, para quem está muito iniciando no mercado de Forex, né, se é o teu caso e tal, tem aqui o meu canal, as orientações, tem meu Master Group, que é de orientação também. A gente tem desenvolvido trabalhos nesse sentido.
me chama em privado, eu vou tentar te orientar e saber qual é realmente a tua necessidade e te encaminhar para a melhor solução aí, Isso. tá? Mas só complementando isso aí, Pode Thiago, falar. e respondendo ao Paulo, ele entrando no grupo VIP, ele não sentindo segurança com as informações, com o suporte, porque é um grupo grande, talvez a pessoa acabe ficando ali um pouco intimidado, porque percebe que não tem o mesmo ritmo de quem já está ali. Nós temos um outro grupo, que é um FX Game, que nós chamamos de Start, então o link está dentro do grupo VIP, é um grupo menor, aonde a gente busca ali trabalhar de uma maneira mais próxima com aqueles que estão chegando, e aí tem que fazer instalação no servidor, tem que liberar a conta, tem que fazer instalação dos EAs, então sim, a gente tem um grupo que a gente trabalha de uma maneira mais próxima àqueles colegas que estão entrando agora no grupo VIP. Maravilha, tem mais uma do Ivo aqui. Na conta pública do EA Fênix, observei um drawdown médio inferior a 4,4, o que é excelente, pois não viola o limite das propostas firmadas. Porém, uma vez teve 9,68, foi comentado esse 9,68 aí. Isso por conta de derrapagem? Ele está te perguntando sobre esse 9,68. Não, essa conta é até uma conta particular minha, Ivo. Eu coloquei aí porque o Fênix nós lançamos esse ano, e como um EA novo, a gente tem que saber os limites dele, então eu coloquei essa conta para trabalhar, já divulguei o MQL dela, e foi o que eu falei, em um momento ela teve um rebaixamento de 9 pontos, você colocou aí 9 pontos alguma coisa, mas ela está há 2 meses sem bater o limite de 5%. Isso por quê? Porque o saldo também da conta tem aumentado, ela está com 39% de lucro, praticamente 40%, então ela já aumentou o capital líquido. Então, quanto mais ela aumenta o capital líquido, mais margem ela tem para trabalhar, mais difícil fica rebaixar. Então, ela teve esse rebaixamento de 9 dentro de um período de 3 meses. E olha que a gente está trabalhando no SHA-USD. E o set que eu coloquei ali é um set que eu não recomendo para mesa. Esse set aí, eu não estou pensando, eu não fiz esse set pensando em mesa, apesar de que nos últimos 2 meses, em qualquer momento que tivesse colocado esse set para trabalhar em desafio de mesa, teria conseguido aprovação, porque nos últimos 2 meses, teve um mês que ele fez acho que 17%, o outro mês, que foi mês passado, ele fez quase 9%, e o rebaixamento não chegou a 5%. Então, em qualquer momento desses últimos 2 meses, a pessoa teria tido sucesso em desafio de mesa usando esse set específico. A pessoa poderia trabalhar. Hoje, a maioria das mesas já estão abolindo a questão do tempo. O que eu acho excelente, porque é uma desumanidade. Porque o desafio de mesa é um negócio interessante. Eu estava olhando isso. Você tem uma mesa ali de 50K, mas você tem um limite de rebaixamento diário de 5%, o que dá 2.500. Então, na prática, eles te passam uma mesa, digamos, pegar como exemplo 50 mil, uma mesa de 2.500 que você tem que praticamente dobrar, porque você tem que chegar a 8% desses 50 mil, que vai dar aí 4 mil reais, 4 mil dólares. Então você vai sair de 2.500 para 4 mil, sendo que você não pode rebaixar mais do que 2.500. Então você não tem 50K, você tem 2.500 para poder fazer 4. Então quando tinha isso aí com o tempo, olha só, eles exigiam que você dobrasse o capital em 30 dias. E agora, sem o tempo, fica mais fácil. Então, se for utilizar esse set específico, eu recomendo até que deixe ele mais tranquilo, busque essa aprovação num prazo maior, e aí o MQL está mostrando que é possível sim, é possível. Não foi derrapagem, não, foi realmente esse MQL, inclusive é importante falar, o Ivo, ele está ligado direto, viu? Ele não está com filtro de notícias. Então, muito provavelmente esse dia aí foi algum dia de notícias, então ele está ligado direto. Se tivesse com filtro de notícias, pode ser que esse rebaixamento não tivesse acontecido. E aí ele faz o agradecimento aí e diz que quer conhecer. Obrigado pelo superchat aí, Ivo. Excelente. Contamos com você aí no grupo, né? Pelo menos no Challenger, para você conhecer mais. E com certeza logo você tá no VIP entre a gente também. Tá? Aí o GG faz o comentário, pode esquecer a minha pergunta, se eu tenho Fênix na exaustão e T-Rex na tendência, não haverá necessidade do recovery. Será só lucro, já vou preparar. Bom, eu acho que assim, a gente tem sempre que colocar o recovery e o protector também por uma questão... O GG é o mestre... o GG é o nossa linha de frente aqui, em termos de agressividade. Ele gosta, Mas é isso aí, eu acho que tem grandes chances, sim, de ter uma grande assertividade, assim como o Fênix, ele
ele demora para abrir grid, ou seja, ele faz várias entradas assertivas, uma atrás da outra, e lá pelas tantas ele abre o grid, né? E aí, quando ele abre o grid, nesse momento, o recovery pode entrar com uma primeira barreira de proteção e depois o protector. E com certeza, na maioria dos casos, pela assertividade, ele volta e recupera isso, né? O T-Rex tem uma sistemática interessante também. Eu acho que a gente vai estar muito bem trabalhado, né? Aí a gente já respondeu essa pergunta aqui, mas só para comentar um pouquinho mais, né? Dá para usar Fênix em conjunto com o Recovery? Na realidade, essa é a intenção, a gente usar os nossos EAs em conjunto, eles se conversam, eles se ampliam, né, os seus potenciais. Então, usa o T-Rex e o Fênix como EA de que puxa o carro, são os cavalos que estão na frente da carruagem, né? Tem o EA Recovery, que está ali fazendo o meio de campo, né, para proteger, para barrar um down, e tem um protector, que é o retaguarda lá, para quando você realmente, se tiver algum problema maior, ele poder te proteger. Mas eu acho que com esse conjunto, né, Cassius, a coisa fica bem completa. Sim, e isso aí é um diferencial, porque não só no mercado brasileiro, mas se você buscar no mercado internacional também, dificilmente você vai ter uma gama de EAs trabalhando em conjunto dessa forma e pelo valor que a gente está oferecendo. Inclusive, Thiago, essa questão do valor, eu vi aqui, já me perguntaram no privado, a gente não aumentou o valor ainda. Então, o que eu falei aqui em relação a valores é chamando a atenção daqueles que estão gostando da ideia e vendo potencialidade na ideia, para que se adiantem e venham fazer parte. Porque quando for feito o lançamento, aí sim é que terá o aumento, e aqueles que entraram antes não vão sofrer esse aumento. Então, é isso que eu falei mais cedo aí. Aqui uma pergunta interessante do Fábio: é possível realizar backtest com alguns desses EAs? Ô, Fábio, eu vou interpretar a sua pergunta como se você quer fazer o backtest antes de utilizar ou antes de acessar o grupo VIP. O backtest todos os EAs estão preparados para rodar em backtest, tanto o Massanello, o Fênix, o T-Rex, quando sair, eles rodam no backtest. Agora, talvez a sua pergunta seja: eu consigo fazer backtest sem estar participando do VIP? Não. O acesso aos EAs é pelo grupo VIP, e aí eu reforço o convite que eu já fiz aqui: quer ter acesso aos EAs, quer conhecer, quer utilizar, você mesmo tirar a sua conclusão, venha, passe um mês com a gente no grupo VIP, é um valor bem acessível pela qualidade das ferramentas, e aí você vai conseguir fazer os backtests. Fora do grupo VIP, nós temos aí link de MQL5, nós temos dentro do Challenger diariamente, não só eu, mas principalmente os colegas VIPs, divulgando seus resultados, então o feedback que teria seria esse fora do grupo VIP. No caso das mesas, que o número mágico fica oculto, como o recovery vai identificar o número mágico para cada par? Aí a gente tem uma particularidade que não tem a identificação do número mágico, não é? Mas quando você não tem o número mágico em uma ordem, ele assume como número 0. Então, o Rogério já está trabalhando nessa solução para que ele, inclusive, não só a questão de mesa, mas entradas manuais em que você não está utilizando o EA e você não tem número mágico. Então, ele vai fazer essa leitura da ordem. Ele vai pegar por par de moedas, por paridade, e vai trabalhar essa paridade às ordens que tiverem abertas. Então, independente do número mágico. Se você, inclusive, tiver mais de um EA, foi até uma pergunta anterior aí, trabalhando no mesmo par de moedas, você vai ter números mágicos diferentes. Então, ele não vai por número mágico, ele vai pela paridade da moeda. Uhum. Roberto Moretti faz uma pergunta sobre um outro robô meu particular. Roberto, me chama em privado, tá? No Telegram, que eu te oriento com mais clareza sobre isso, tá? Obrigado pelas respostas de vocês, o projeto de vocês é 10. Obrigado, Paulo. Participa com a gente, entra no Challenger. Olha aqui, uma pergunta sobre o nosso vitalício, né? A licença vitalícia que dará direito a 5 contas, elas todas podem ser conta real? Sim. Não é isso? Tiago, inclusive, eu vou já divulgar aqui em primeira mão isso aí. Boa, manda. Em relação ao vitalício, a gente vai aumentar para 6 contas. Então, a gente vai aumentar para já uma coisa que a gente já tinha conversado, e aumentar para 6 contas, e podendo ser até 6 contas reais. Então, quem já adquiriu o plano vitalício já vai ter esse aumento de contas, e quem vier adquirir o vitalício, se adquirir hoje, vai pegar o preço
de hoje, agora, se for adquirir depois do recovery, o vitalício também vai ter um reajuste. Mas nós teremos, a partir de agora, 6 contas no vitalício, podendo ser até 6 contas reais. Então, ou então divide entre contas demos e contas reais. Maravilha. E importante, desculpa te cortar, Thiago, só para fechar o raciocínio que o colega perguntou do vitalício, e essa dúvida surgiu hoje no grupo VIP, o vitalício você está comprando um pacote de EAs da FX Game, e esse pacote de EA, toda alteração, toda atualização, toda melhoria que tiver nessas ferramentas que fazem parte desse pacote, você vai fazer jus, independente se foi esse ano, se foi o ano que vem. Digamos, o Fênix, o ano que vem a gente lança um outro recurso dentro do Fênix, o Fênix faz parte do teu pacote vitalício, então você vai ter direito a essa atualização do Fênix. Quando vier um pacote vitalício 2.0, e aí serão outros EAs, além dos que já tem outros EAs, e aí se a pessoa quiser, ela faz um upgrade ou não para ter acesso a esses outros EAs. Mas quem adquire o pacote vitalício da FX Game é o uso vitalício daquele EA com todas as atualizações e melhorias que ele vier a ter ao longo do tempo. Maravilha. Que o Alan pergunta assim, se tiver apenas lotes de 0.01, o recovery poderá atuar? No caso de uma conta pequena, eu acredito, né? Eu acredito que sim, se você tiver ainda nível de margem que suporte aberturas de conta, ainda é possível de atuar. O que começa a ficar complicado é quando o teu nível de margem está tendendo já ao stop out lá, tendendo ao margin call lá, ou seja, o teu drawdown já está em 99%, e o EA não tem como abrir mais ordem. Aí, meu amigo, já era. Aí ou você aporta na tua conta ou aceita a perda, né, via Protector, e aí recomeça do zero com o teu capital líquido que sobrou. Agora, é aquela história, né? Isso cabe também, Alan, nas orientações que a gente dá para os iniciantes, né? Então, você tem um capital inicial aí, pessoal, que está começando, você pensa com calma, né? Se você for muito pequeno, vale talvez você optar por uma conta cent, uma conta micro, talvez. Por exemplo, eu tenho só $200 para operar, por exemplo. Pô, quem sabe uma conta micro, uma conta cent, vai te dar mais ferramental e mais segurança, tá? Então, acredito que você ter um capital acima de um determinado patamar, não vamos te estabelecer valor, mas tem que ter essa consciência que as ordens são abertas a partir do teu nível de margem. Então, você precisa ter um nível de margem suficiente. Você tem $500, você já está com um head de 0.01 para cada lado. Ainda tem espaço para você abrir mais uma terceira ordem, uma quarta. Então, essas coisas começam a ter que ser pensadas também pela pessoa. Né? Eu entendo que às vezes é frustrante a pessoa ter pouca grana, está começando e encaixou um head e ficou com rebaixamento super alto. Mas a ferramenta ela é uma ferramenta também matemática que vem no sentido da gente também aprender esses elementos aí. Então, assim, acredito, né, que ela vai ser muito funcional, até pela assertividade, mas a pessoa precisa ter consciência de que, poxa, tá com a conta com 99,999% de rebaixamento, tá quebrado praticamente. Não existe milagre aqui, existe matemática, ou seja, eu consigo abrir uma nova ordem, fechar no positivo e repetir isso até lucrar, a ponto de eu poder fechar as duas ordens, ou seja, fazer esse drawdown cair. Então, eu preciso ter um mínimo de espaço razoável para que isso seja matematicamente viável. Então, a pessoa precisa ter essa condição, esse entendimento. Certo, Cássio? Perfeito. Tá, vamos lá aqui, ó. O Fábio aqui faz a explicação. No backtest, eu quis dizer é o comum do MT5, onde é possível realizar cada ticket real e ver a curvatura de aumento do capital de acordo com o período. Não, isso é possível, sim. Isso eu já fiz Inclusive, você pode fazer a otimização, viu, Fábio? Você tendo acesso ao EA, você pode buscar fazer uma otimização, você escolhe os parâmetros que você quer otimizar e demanda aí um recurso de máquina, mas você consegue otimizar o set, isso perfeitamente no MT5. Uhum. Maravilha. Acredito que é isso, né, Cássio? Eu acho que para um bate-papo aí inicial, um pré-lançamento, na verdade, a gente veio com a proposta de trazer essas novidades para vocês, tentar realmente criar essa expectativa, esse hype que já está bem alto aí, o pessoal do VIP já está todo mundo esperando, ansioso por esse recovery, pelo T-Rex também. Eu mesmo estou vidrado aí, sempre conversando com o Rogério, e aí, como é que tá e tal. E a gente tem certeza que está saindo do forno um produto muito interessante.
Cássio, meu amigo, as tuas considerações finais aí para a gente ir encerrando? Ô, Tiago, agradecer a oportunidade de poder participar, de falar novamente aqui com o seu público, agradecer aos colegas do Grupo VIP que acreditam no trabalho e têm investido e têm apostado nas ferramentas da FX Game, agradecer o Rogério, principalmente, que é o nosso carro-chefe aí, é o nosso programador sênior, que está desenvolvendo e que nós levamos as ideias e ele abraça, ele compra essas ideias e consegue transformar isso aí em código de computador, em linguagem computacional, com toda a inteligência, com toda a capacidade dele. E nós vamos trazer essas ferramentas aí. E, Rogério, obrigado pelo que você tem feito. Vai fazer diferença, sim, no mercado esse seu trabalho, esse seu esforço. E eu tenho visto, eu tenho acompanhado, o seu esforço tem sido diário, mas vai ser recompensado. Então, os agradecimentos são esses. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que acompanharam aí a live. E a gente está à disposição, tanto no grupo aberto, quanto no grupo VIP, o meu Telegram também, pode me chamar, eu estou lá no grupo aberto, mas não quer falar no grupo, pode chamar no privado, que a gente está sempre à disposição. A ideia aqui é essa, tá trazendo para o mercado não só boas ferramentas, mas também confiança, né, Tiago? Nós somos pessoas, ninguém aqui é anônimo, você não está tratando com um ícone que você não sabe com quem você está falando, então nós somos pessoas públicas, meu nome está aí, o seu nome está aí, o Rogério também, então não só boas ferramentas, mas a gente quer trazer para o mercado também a confiança de um trabalho bem feito, e é isso que a gente tem buscado, daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós queremos que a FX Game esteja no mercado, e é para isso que nós vamos trabalhar, nós estamos trabalhando aqui para fazer um mercado, para fazer um trabalho de poucas semanas, de poucos meses, e depois desaparecer, e as pessoas, não, cadê? Não, nós vamos daqui 1 ano, estaremos aqui, estaremos fazendo aqui vídeos mostrando os resultados desse período. Então é isso, mais uma vez, obrigado por fazer parte, inclusive, da nossa diretoria, como nosso sócio, ter acreditado e ter apostado nesse projeto junto com a gente. Tamo junto, meu amigo. Obrigado a todos, pessoal. Faço minhas as palavras aí do Cássio e quero dizer assim que o meu canal aqui continua com o objetivo de ser uma base de material, tá? Eu tenho aqui playlist de vários vídeos técnicos sobre o mercado de Forex, tenho o meu curso gratuito aqui, introdutório, para te levar do básico ao intermediário avançado. Esse curso está em construção, então tem uma playlist própria. Tem os meus contatos nas redes sociais aqui na descrição, meu grupo de Telegram também. Vocês podem me chamar, assim como o Cassius falou, estou sempre à disposição. E mais uma vez o convite para você vir para o nosso grupo FX Game Challengers. E é isso, pessoal. Eu acredito que esse bate-papo foi excelente. Tá? A gente vai fazer novos vídeos à medida que esses IAs forem lançando e também dando continuidade às explicações que a gente já teve aí sobre o Fênix, Protector, Massaniello e agora com a entrada aí do Recovery e do T-Rex. Então, aguardem nos próximos dias aí mais vídeos, tá? E quero receber todos vocês lá no nosso grupo de Telegram. Obrigado a todos, uma ótima e excelente resto de tarde aí, de noite, tá? E excelentes operações para todo mundo. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.